Papo Nizam dessa semana tá mais do que especial. Tenho certeza que vocês vão ficar maravilhados com o episódio de hoje, que a gente vai conversar sobre um assunto de extrema importância. Nós vamos falar hoje sobre a saúde da mulher negra. E para conversar com a gente, a Nani Vieira, que é psicóloga, mestre em psicologia social, professora universitária e uma super querida que disponibilizou aí um pouco do tempo dela para papear com a gente sobre a saúde da mulher negra. Nani, super bem-vinda aqui ao Papo Nizam. Muito obrigada em nome do nosso grupo por disponibilizar o seu tempo e estar aqui com a gente, viu? Obrigada, Fernanda. Assim, é um prazer para mim, né, estar aqui. Né? Essa é uma temática de grande interesse, né? Falar sobre saúde da população negra, especialmente da saúde das mulheres negras, né? É um dos meus temas de pesquisa. Né? Então, falar sobre isso, compartilhar, trocar, bater um papo, é sempre prazeroso e eu agradeço também por essa oportunidade. A gente é que agradece a oportunidade de aprender um pouquinho mais, né? O Nizam, ele trabalha com a saúde integral da mulher e a gente se volta muitas vezes às questões da gestação, da rede de apoio, amamentação. Eu não sei se você conhece, recentemente, no Agosto Dourado, né? Surgiu um grupo de apoio à amamentação, falando de amamentação em mulheres negras. Ele está aí no Instagram, eu vou deixar marcado aqui para aproveitar e divulgar, né? Uma semana mundial do aleitamento materno, né? Voltado para as mulheres negras. Eu, por exemplo, não conhecia, vim conhecer o movimento através da rede social e achei de extrema relevância e a gente, inclusive, repostou e divulgou. E no nosso bate-papo paralelo aqui nos bastidores, né, a gente estava comentando sobre algumas pesquisas, como, por exemplo, dados que estão aí disponíveis para qualquer pessoa ler, que são as mulheres negras que recebem menos anestesia, são aquelas que têm menos acesso ao serviço pré-natal, por exemplo, né? Um menor número de consultas, estão mais expostas à violência doméstica também. Então, assim, tem N dados aí que estão disponíveis. Eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo aqui, você falando para o nosso público quais são essas questões envolvidas, né, nesses resultados dessas pesquisas, diferenciando, né, a mulher negra nesses dados de saúde pública. Acho que para falar sobre isso, né, a gente tem que começar lá de trás, né? Não dá para a gente falar sobre a situação da mulher negra hoje e os serviços de saúde sem a gente falar um pouco da história do Brasil, né? E pensando, né, em história do Brasil, nós, né, brasileiras e brasileiros, né, o nosso país foi colonizado, né, especialmente, né, por Portugal, mas também temos influência de outros países europeus aqui, mas não só, né? Também já existia o povo da terra, né, os indígenas aqui, e houve, né, as pessoas, né, negras foram escravizadas no continente africano e trazidas para cá. Esse processo de colonização, né, ele é muito baseado numa ideia de desigualdade entre os povos. Um determinado povo, nesse caso os europeus, né, por conta do seu modo de viver, da sua religiosidade, tem um atravessamento religioso também, acreditavam que os povos não brancos, né, sejam eles, né, no continente africano, no continente asiático, no continente americano, eram inferiores e sem alma, né? Porque a ideia de que eles não tinham uma religião, né, como a religião europeia, né, da época, daqueles séculos, a gente está falando aqui mais ou menos, né, das navegações, a gente está falando de 1400 e pouco, que é quando Cristóvão Colombo descobre a América, né? Então a gente está falando aí do século XV até mais ou menos, né, o século XIX, né? Uma imagem sobre as pessoas não brancas de que por não ter, né, uma religião doutrinária,
né, e esquematizada como a deles, essas pessoas não tinham alma. E porque não tinham alma, elas podiam ser escravizadas e elas podiam ser, enfim, vendidas, trocadas, torturadas e uma série de coisas. A escravidão, o processo de escravização, ele já existia em vários territórios há muito tempo antes. Mas esse aspecto da escravidão que objetifica as pessoas, ele começa a partir das navegações. E o que eu quero dizer com isso para chegar onde a gente está agora, né? Isso imprime uma imagem sobre esses povos. Então, os homens e mulheres, né, pretas aqui no Brasil foram vistos, né, como pessoas inferiores. Uma série de políticas públicas, inclusive lá, né, nossas antigas constituições, impediam o acesso das pessoas negras a terras, eram impedidas de estudar, né? Além de, né, no pós-abolição, essas pessoas não tinham trabalhos, né? A gente teve também aí num determinado momento, lá no início do século XIX, né, o racismo científico, que por um lado ele sistematiza, né, ele cola com uma ideia positivista de ciência que estava iniciando lá, mas ao mesmo tempo estabelece uma hierarquia entre as pessoas e as chamadas raças, né? Então, as pessoas não brancas eram vistas de fato como inferiores, e isso era cientificamente comprovado pelas teorias da época, né? A partir da eugenia, né? Da ideia de eugenia e do racismo científico. Isso tem como consequência, por exemplo, aqui no Brasil, né, a ideia de que, né, era necessário embranquecer a terra. Então, eles oferecem trabalho para imigrantes europeus, né, com a ideia de trazer mais europeus para cá e eliminar a influência negra e indígena existente no Brasil. Esse é um projeto que não deu certo, mas foi uma política pública implementada pelo Estado com essa ideia de eliminar a presença negra. Então, isso imprime na nossa nação uma ideia de hierarquia entre as pessoas, que persiste, né, nas políticas e nas relações raciais entre as pessoas até hoje. E como isso afeta as mulheres, né? A ideia de que a pessoa negra, né, ela é menos inteligente, ela é inferior, ela é boa para o trabalho, né? Porque a princípio a ideia, o imaginário é que as pessoas negras vinham para o Brasil para trabalhar nas lavouras, na agricultura, nas minerações. Então as pessoas negras estavam associadas ao trabalho pesado, né? Não ao trabalho administrativo, não ao trabalho intelectual, né? E esse lugar dá a ideia de que esse corpo das pessoas negras é um corpo que suporta mais, né, pesos, cargas, fardos do que das pessoas não negras. E por conta disso, né, as pessoas negras acabam ficando com menos assistência no campo da saúde, né, do que as pessoas não negras. E isso afeta as mulheres, né, no seu período de gestação, parto e com todos em todas as políticas relacionadas à saúde. Então, a mulher negra, ela sofre uma dupla vulnerabilidade nesse campo, que é a vulnerabilidade por ser mulher, a questão do gênero, né, que nós sabemos que nós temos uma relação desigual nesse sentido, mas também uma relação de vulnerabilidade por serem pretas, né? E nessa dupla vulnerabilidade, elas ficam mais expostas a condições, né, ruins, né? Não só de saúde, mas de trabalho, de acesso à afetividade, né? Tem vários textos e pesquisas falando sobre a solidão da mulher negra, né? Que são as menos escolhidas para casar, né? A gente tem um ditado horrível no Brasil que diz, né? Preta para trabalhar, não, branca para casar, mulata para fornicar e preta para trabalhar, né? Isso fala sobre a dimensão, né, o impacto que essa noção de colonialidade e racismo tem
nas nossas relações. Isso impacta, né, como a gente pensa, o que a gente fala e as políticas também, né, as políticas públicas também. Então, isso reflete, né, esse dado que, por exemplo, a gente começou conversando, né, de que são elas que recebem menos anestesias, por exemplo. A gente vive num país extremamente cesarista, para quem não está habituado com o termo, né, o Brasil é um dos campeões do mundo em cesárea, né, e cesárea sem indicação. Mas quando a gente olha o parto normal, as mulheres negras têm mais parto normal do que as mulheres brancas. E certa vez, até num evento, numa discussão, eu lembro bem do palestrante falando exatamente isso. Num primeiro momento, a gente vai achar que isso é bom, né? Porque está tendo parto normal, porque a gente sabe que a melhor forma de nascer é pela via natural. Porém, aí tem uma outra coisa por trás, né, que está ali escondida, que na verdade não é o parto normal em maior quantidade, porque ela está tendo a opção da escolha, mas é porque está sendo negado a escolha da cesárea como é dado à mulher branca, né? Existe essa questão. E para fazer esse comentário, eu vou acrescentar um outro dado que também é super disponível, que quando a gente olha, você falou de igualdade de gênero, as mulheres elas ganham menos, cerca de 30% a menos do que os homens para desenvolver a mesma função no mesma quantidade de tempo. Então, se o homem ganha, exemplo aqui, R$ 1 para cada hora, a mulher vai ganhar 70 centavos para cada hora. Mas quando a gente olha as mulheres, entre mulheres brancas e mulheres negras, a mulher negra ainda ganha menos. Então, quando a gente olha essa estratificação, que a gente pode dividir aí em 4, homem negro, homem branco, mulher branca e mulher negra, a mulher negra ainda está lá no último, né, no último estágio. É isso que a gente ouve, para você explicar para quem está aqui ouvindo a gente, é isso que a gente chama de racismo estrutural no Brasil? Você consegue explicar para a gente? Primeiro, acho que para indicar, né, um bom autor, né, que fala sobre racismo estrutural, né, eu indico, tem um livro do Silvio de Almeida, né, que o nome é Racismo Estrutural, né, que está numa coleção junto com outras pessoas, né, falando sobre questões de ações afirmativas e tal. E ele fala bastante, né, sobre o Silvio de Almeida, sobre racismo estrutural. Ele é um advogado de São Paulo, né, tem várias lives com ele também, então acho que ele pode falar. Então, o racismo estrutural, né, diz respeito a gente compreender que a prática do racismo ela não é uma prática voluntária da pessoa, né? Compreender, né, por exemplo, quem nunca ouviu, né, a pesquisa de que quando as pessoas são perguntadas se existe o racismo no Brasil, 90% dos brasileiros e brasileiras concordam que existe o racismo. Mas quando você pergunta, você é racista? E aí esse número cai, ninguém é racista. No nosso país, a ideia de povos e africanos que aqui chegaram. Isso é estrutura do nosso país. Quando eu falo racismo estrutural, é desde a fundação de nós, enquanto povo, nós temos essa base. Então, o racismo ele está espraiado em todas as práticas, né? Ele acomete todas as pessoas. Então, o racismo estrutural, né, ele diz respeito à compreensão de que o racismo ele é base das nossas relações no Brasil, né? Como eu estava dizendo antes, né, a ideia de colonização do nosso país, ela se funda na ideia de que os europeus eles eram superiores aos indígenas e os africanos, né? E isso está na nossa estrutura, isso está nas nossas bases. Quando a gente fala sobre, pergunta, por exemplo, né, se no Brasil existem pessoas racistas, né, se existe racismo, as pessoas afirmam que sim, 90%. Né? E se a gente pergunta se você é racista, e aí apenas 4 ou 5%, né, admite ser racista.
né? Porque, de fato, o racismo ele não é uma prática individual. Ele faz parte dessa estrutura que afeta, inclusive, as políticas públicas. Ela está espraiada, né? Quando você disse antes, né, que as mulheres negras recebem menos pré-natal, menos anestesia, menos direito à escolha à cesariana, por exemplo, isso fala, né, de que a ideia de que o corpo da mulher negra ele aguenta mais fardos, como a gente estava conversando antes, né? E isso está na estrutura da nossa composição social, né? Então, entender o racismo como estrutura é entender que ninguém está salvo de ser racista. Todos nós, de alguma maneira, somos impactados pelo racismo. Algumas pessoas têm oportunidades, né, e acesso a lugares impedidos, têm efeitos psicológicos, morais, estruturais, porque, por exemplo, uma pessoa que não consegue trabalho, que não tem uma moradia e saneamento básico de qualidade, ela está sendo afetada, né, estruturalmente. E outras pessoas são afetadas quando não questionam os seus lugares de privilégio, né, e o mérito de conseguirem acessar esses mesmos bens e lugares apenas por não serem negras, né? Então, racismo estrutural tem a ver com esse lugar de entender que as relações raciais, ou melhor, as relações sociais no Brasil são atravessadas pelo quesito raça, ainda que raça não seja um conceito científico mais. Foi, mas já se destituiu essa ideia de conceito científico. Mas a raça, no Brasil, opera como um conceito social que regula as relações entre as pessoas. E isso afeta nós, né, enquanto profissionais de saúde, porque a gente vê essas relações de desigualdade operando nos equipamentos. Entendi. E pensando ainda no contexto que é complexo de saúde, né? Da mulher negra, que está ali mais exposta a essas questões estruturais. Está mais exposta, não, está exposta a essas questões estruturais que você colocou. As questões de desigualdade entre os gêneros, que vai impactar na renda direta dela. E se você que está ouvindo a gente não sabe, muitas famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, né? E que está sendo impactado diretamente com a pandemia, porque a economia foi impactada pela economia. Como é que tudo isso pode, por exemplo, ter um impacto na saúde mental? Dá para a gente fazer algum paralelo disso com a saúde mental da mulher negra, com contexto ou fora do contexto de pandemia, por exemplo? Então, essa pergunta é muito interessante, porque essa semana mesmo eu estava trabalhando mais ou menos sobre esse tema com os meus alunos, né, na universidade, né? Tem um texto chamado da Jurema Werneck, que é uma médica negra, né, ativista também da luta das mulheres negras aqui do Rio de Janeiro. Ela é de uma ONG chamada Crioula, que é uma ONG que existe desde a década de 90, e ela tem um texto chamado de Ialodês a Feministas. E o termo Ialodê é um termo, né, utilizado como um título honorífico de mulheres, né, no território africano, mais no território na Nigéria, no território de Ijexá e Ijebu, né, as duas cidades lá. E esse termo, né, era dado para mulheres que tinham o lugar de falar pela comunidade, né? De falar pela comunidade a partir daquilo que elas, né, viam como necessidade, denunciar as pautas, né? E aqui no Brasil, essas ialodês, esse conceito de ialodê é ressignificado dentro das religiões afro-brasileiras, e isso vira um título relacionado, né, a uma divindade feminina, né, chamada Oxum, e também tem a ver com um lugar, né, representativo, de uma representatividade política dentro dos terreiros, né? E nesse texto da Jurema Werneck, né, ela vai falando como essa característica ancestral das mulheres,
né, africanas daquele território perpassa, né, a existência e a luta das mulheres negras aqui. Esse lugar de lutar, né, contra o racismo e contra o machismo, né, ele entra não num status de uma garantia de um bem-estar individual para as mulheres, mas de um bem-estar coletivo. Então, falando sobre a sua pergunta, esse lugar da luta, do ser arrimo de família, de falar pela comunidade, é um lugar que já existia, né, desde das ancestrais que vieram dessa localidade para cá, para o Brasil. Então, essa característica de entender a mulher negra como, né, chefe de família, que fala, que busca, que reivindica e tal, isso é algo que é pertinente à ancestralidade dessas mulheres, nas quais eu me incluo, né? Eu acho que a questão, né, isso se torna, né, um problema e um impacto à saúde quando essas mulheres, né, por conta do racismo, não têm espaço para que essas reivindicações sejam escutadas e atendidas, né? Porque é isso que o racismo faz. Porque essas mulheres, elas estão numa posição, né, de vulnerabilidade de gênero e raça, como a gente disse, reivindicando as suas pautas, e essas pautas estão invisíveis, né? Então, isso, de fato, né, traz um lugar, né, de melancolia, né? As mulheres negras também, se a gente for falar sobre depressão, né, a gente, nas classes, né, mais pobres, né, das mulheres mais periféricas, identificar a depressão, né, em mulheres negras é identificar aquilo que a gente pode chamar, às vezes, de uma depressão alegre, entre aspas, porque é uma depressão que te deixa, não é a depressão que invalida, te deixa na cama, sem vontade de comer, porque essas mulheres não têm essa possibilidade, né? Elas são arrimo de família, então se elas não saírem para trabalhar, para viver, né, para cuidar dos seus, seja da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, essa família desmorona. Então, ela é uma depressão em que essa mulher ela permanece funcional, continua com esse lugar do corpo para o trabalho, mas as suas emoções, né, precisando ser embotadas. Então, às vezes, é muito associada também ao alcoolismo, porque aí, para você disfarçar ou você camuflar esse lugar da tristeza e da melancolia, você vai utilizar outras estratégias, e aí, às vezes, isso fica um pouco mais difícil de ser percebido. Então, tem um impacto, né? Esse lugar de ser arrimo de família numa sociedade racista tem um impacto sobre as mulheres negras, mas não é que ser arrimo de família seja uma questão. A questão é que essas questões que as mulheres estão levantando, né, não são ouvidas, não são visíveis, né, na nossa sociedade por conta do racismo estrutural. Entendi. Você falando aqui, eu quero te fazer uma pergunta, mas você me corrige se eu errar no tom da minha pergunta. Claro. Você acha que as redes sociais, né? Hoje a internet está mais fácil, de mais acesso, até em vários estratos socioeconômicos da sociedade. Não que a gente. E aí é importante quem está vendo a internet está aí, mas nem tudo que está na internet tem qualidade, a gente tem que saber buscar a informação. Mas você acha que a rede social, que tem um impacto sobre saúde mental, isso já está sendo bem estudado e falado, né? Trazendo impactos até negativos para a saúde mental, mas ao mesmo tempo ela traz visibilidade. Eu vou me explicar, né? Porque eu estou fazendo um rodeio aqui para tentar achar como eu posso fazer a minha pergunta. Você acha que nos tempos de hoje, né, estamos avançando em termos de, pelo menos, falar sobre o racismo, o que antes, 10 anos atrás, 20 anos atrás, não se falava tanto? E aí, quando eu fiz a fala da rede social, você acha que a rede social tem essa importância? Porque você falando e eu lembrando aqui, eu li recentemente o livro da Djamila Ribeiro, que
tá aí, acho que algumas semanas como top, se não no primeiro lugar, ali no segundo lugar de vendas, né, Uhum. de livros no Brasil. E ela é uma figura que muito presente na rede social, né? Sim. Tem muitos seguidores, tem feito lives e participado de lives, eu já assisti algumas. E é nesse contexto que eu estou tentando fazer essa pergunta para você. Se você acha que estamos avançando, estamos melhorando ou é só um certo tom maquiado que eu estou conseguindo ver? Então, Fernanda, eu acho, né, que eu tenho uma Braulio Lessa é um poeta, se eu não me engano, é um poeta nordestino, eu acho que ele é de João Pessoa. Ele diz o seguinte, né? O problema não é a rede, é quem se deita nela, né? E aí é uma metáfora sobre rede mesmo Rede social. e a rede social, Amém. né? Isso. E eu acho que as redes sociais elas podem trazer, né, visibilidade a algumas pautas importantes, né? Mas o que eu percebo também é que a gente funciona a partir de algumas bolhas. Dentro das nossas bolhas, algumas pautas, em alguns momentos, acabam, né, se sobrepondo, sendo discutidas, tendo discussões, né, sobre prós e contras daqueles temas, mas fora das nossas bolhas, né, a coisa continua como sempre continuou, como sempre esteve. Eu acredito, né, não é que eu acredito que está tudo igual, eu acredito que a gente ou que há uma visibilidade maior sobre a pauta das relações raciais de uma maneira geral, mas eu acho que isso se deve a uma série de políticas públicas que foram sendo implementadas, né, desde lá da década de 90, quando a gente começa lá com as cotas raciais na UERJ, né, com essa política de ação afirmativa, né, e uma série de outras campanhas, como, por exemplo, o SUS Sem Racismo, de entender que, apesar, né, de o SUS ser um equipamento, né, o nosso plano de saúde, grande plano de saúde, maravilhoso plano de saúde que a gente tem que defender muito, né, e onde a gente tem garantido universalidade, integralidade e equidade, que ainda assim, né, os acessos ao serviço de saúde eram desiguais e que foi necessário fazer uma campanha para falar sobre racismo estrutural, né, e acolhimento das pessoas, da população preta, né, nos equipamentos, né? Então, iniciativas, as políticas de ação afirmativa, que desde a década de 90 estão, né, em ascensão no nosso país, eles acabaram, né, proporcionando maior capilaridade dos temas. As pessoas negras começaram a ter mais acesso à universidade, portanto, mais possibilidade de dar visibilidade a pautas que antes estavam escondidas, porque as pessoas não estavam na academia falando. Essas Uhum. pessoas não estavam, né, sendo mestras, doutoras, né, se formando para Nem sendo trazer esses professores temas. universitários, formando. Exato. Exatamente. Então, se essas pautas, né, não estavam nesses lugares, porque não havia pessoas negras nesses lugares, quando você estabelece políticas públicas que, né, dão lugar, né, às pessoas negras em todos os lugares, você consegue, né, ter um aumento, né, da visibilidade das pautas e um avanço. Então, acho que a gente tem eu acredito que a pauta está mais visível hoje em dia. Eu acho que a gente tem alguns avanços a partir dessas políticas públicas implementadas, porém, a gente ainda tem muito que avançar, né? Porque se a gente for olhar, né, oficialmente, legalmente, a gente, população preta, ainda não tem garantido os mesmos direitos que a população em geral, né? Por conta do racismo. Então, a gente ainda tem muito que avançar. Porém, a gente tem uma pauta mais visível diante do aumento de pessoas negras podendo discutir e falar dessas pautas nos lugares de poder, né? Nossa. Nani, menina, a gente ficaria aqui. Isso é para você que está ouvindo a gente entender que com um episódio de 30 e poucos minutos,
um assunto tão complexo como esse, né? Não dá para a gente explorar. É mais aqui um gostinho para você começar a ouvir um pouco sobre isso, se você não está buscando, né, esse tipo de informação, já pode dar o start aqui no nosso episódio. Nani, para a gente terminar, quem quer se aprofundar um pouquinho, quer entender melhor sobre isso, tem aí alguma dica de leitura, de autor, de documentário? Algo para a gente deixar aqui para os nossos ouvintes? Sim, eu tenho algo. A primeira coisa que eu preciso dizer é leiam autores e autoras negros e negras, né? De uma maneira geral. Né? E aí eu já fiz uma indicação do livro do Silvio de Almeida aqui, Anotar. né? Tem também o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é super introdutório, linguagem Muito leve a leitura. fácil, Você lê é muito muito. rápido. É. Sim, você lê super rápido e é de fácil acesso, né? Assim, eu acho que leiam intelectuais negras, né? Tem, para além da gente pensar dessa dimensão da saúde, das políticas, por exemplo, ler Conceição Evaristo, que é uma escritora maravilhosa, negra, é fundamental. A Conceição Evaristo, ela fala sobre mulheres negras, né, de uma maneira poética, ela está falando de dores de mulheres negras, né, mas de uma maneira poética e tão empática, né, que você fica entre a beleza e a dor de num estado de graça, né? Então acho que leiam Conceição Evaristo, leiam Djamila, né? Leiam Giovana Xavier, que é uma outra intelectual negra, doutora, professora da UFRJ aqui no Rio, né? Acho que ela dá aula no campus do da Praia Vermelha, né? E tem um livro dela também que fala sobre as intelectuais negras. Leiam Sueli Carneiro, é uma filósofa que fala sobre essa questão de gênero e raça de uma maneira ímpar, né? E além disso, né, as nossas ancestrais que não estão mais conosco, mas que fizeram parte da construção do pensamento sobre a luta das mulheres negras, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Azoilda Loreto da Trindade, que são também outras 3 intelectuais negras maravilhosas. Acho que para poder entender um pouco sobre esse sistema, né, de como é que impacta, né, a colonização, né, no país, tem um documentário que não é brasileiro, ele é estadunidense, mas ele trata de uma maneira que é muito parecida com o que a gente vive aqui, que é o 13ª Emenda, né? E ele fala sobre como, né, as pessoas negras foram deixando de ser escravizadas para entrarem nas prisões e manicômios, né? A gente tem uma estrutura assim aqui no Brasil também, né? Porque se criam leis, né, que cerceia o direito das pessoas negras e essas pessoas acabam sendo, né, o maior contingente prisional, né, e também o maior contingente em, né, hospitais psiquiátricos. Nossa, maravilhoso, Nani. Só tenho a agradecer, né, você ter feito esse super bate-papo com a gente aqui, que deixou com certeza um gostinho de quero mais. Se você curtiu o papo, curte aqui o vídeo, compartilha, deixa nos comentários, porque isso ajuda muito a gente, né? Depois a gente troca aqui figurinha, pensa numa parte 2 e por aí a gente vai caminhando. Nani, muitíssimo obrigada e espero contar com você de uma forma presencial numa próxima, né? E conhecê-la pessoalmente, viu? Obrigada mesmo. Muito obrigada, Fernanda. Foi um prazer trocar aqui com vocês. Um beijo, gente. Beijo.